dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo da obra Paulo Estevão, nós estamos aqui iniciamos a semana passada o capítulo 6, ante o Sinédrio, que houve todo um trabalho ali de Saulo após ele ir observar os trabalhos que aconteciam ali na casa do caminho, após ele ver a pregação de Estevão, e ele ali se sentindo como detentor, o mais profundo zelador e conhecedor das leis mosaicas que ele defendia de uma forma muito contundente, né? Porque ele não conseguia compreender dentro da lei mosaica o brilho da mensagem de Deus ali. Ele não conseguia compreender além, né? Então ele ficava muito preso na letra, nos costumes, nas tradições e nas interpretações que os seus professores ali, né? Lembrando que ele teve um excelente professor que tinha uma visão mais dilatada, que era o Gamaliel. Mas o farasianismo, de modo geral, né, que ficava ali mais preso nas formalidades do que no espírito que vivifica, propriamente dito, né? Então ele tinha toda essa paixão, digamos assim, que o enceguecia e o impedia de enxergar mais além, mesmo a lei mosaica, né? Ele não conseguia enxergar toda a riqueza que estava contida ali. E quando ele vê a pregação quando ele vai à casa do caminho e ouve a pregação de Estevão, ele fica impressionado ali com a oratória do Estevão, que além de tudo era um grande médium, né? Porque nós vimos ali que ele falava um poder de oratória que a gente pode até imaginar que tinha certamente algum espírito ali o intuindo, né? Falando por ele, através dele, na hora da pregação. E aquilo deixou Paulo muito irritado, Saulo, muito irritado, porque ele percebia que ele era contundente, que ele era envolvia, que ele tinha magnetismo nas suas palavras, e ele sabia do que ele falava, ele conhecia profundamente. Não eram todas as pessoas da época que conheciam profundamente as leis mosaicas. Né? Eram poucos, eram para aqueles que realmente se dedicavam a estudar. E Estevão conhecia e ele via isso. E ele percebia que ele conhecia, mas ele conhecia de um jeito, né? Ele conhecia tudo que Saulo conhecia, mas Saulo não admitia que um pouco a mais, mas um pouco diferente. Ele ia além, na verdade, Estevão ia além. E aí, nesse além, como o Saulo não tinha esse alcance, ele ficava profundamente irritado. Então ele quis debater ali com o Estevão, né? Não foi possível uma contenda ali, e ele arma então uma situação para que Estevão fosse formalmente, digamos assim, indiciado, convocado, intimado a prestar declarações formais ante o Sinédrio, né, que é o capítulo que estamos vendo, e aí sim ele não poderia se escusar de um debate, porque lá na Casa do Caminho, quando Estevão percebeu que ele estava a fim de brigar, né, Saulo queria briga, ele, pacífico e sereno, que era uma característica marcante, não entrou nessa, não, né? E não tem aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então ele não aceitou, ele não devolveu aquela coisa, não tinha, sabe? Ele não aceitou um embate. Então Saulo ficou muito irritado porque Saulo queria um embate e ele negou. Então aí ele provoca toda uma situação para que ele combina com um outro colega dele para que fizesse acusações lá perante o Sinédrio, para que o Sinédrio, ali, mediante essa provocação, né,
tomasse as medidas ali cabíveis e intimasse Estevão a prestar declarações. E assim foi. E chega o grande dia. Nós vimos ali a semana passada como que foi feito, não permitiram que as pessoas humildes ali que seguiam os homens do caminho, as pessoas do caminho pudessem entrar para fazer tipo assim, para dar uma força, né? Não foi permitido, mas por outro lado, a torcida contrária, digamos assim, né? Os fariseus, aqueles que davam apoio à causa mosaica aos debates ali fariseus, né? Esses sim estavam ali, que era a classe mais nobre da sociedade, esses sim puderam entrar para assistir. Então, assim, tudo uma forma até de intimidação. E Saulo também fez um arranjo, digamos assim, para que ele próprio fosse o. Eu não quero falar inquisitor, porque inquisitor é um termo que nos remete à Inquisição que aconteceu depois, né? Muito depois lá na nossa história. Mas ele era o interrogante, digamos assim. Então ele fez uma armação para que ele mesmo pudesse interrogar o Estevão ante o Sinédrio, né? E ele estava muito ansioso com isso, né? E passava mil coisas na cabeça dele, Saulo. Ele começa a rememorar tudo que ele havia estudado. Ele fica afiado mesmo nas leis ali para não perder. Ele estava ali indo para um embate verbal mesmo e tudo mais. Ele queria se vingar de Estevão. E nisso ele começa a rememorar tudo que ele conhecia, né, ali das leis, para que aquilo todos os ensinamentos dos profetas antigos. Então ele lembra aqui de tudo que aconteceu com Jeremias, Amós, né? Lembra dos Salmos de Davi, foi o que nós lemos no finalzinho da semana passada. Então, tudo isso ele começa a passar na cabeça dele e ele tem ali, sinceramente, não é malandragem, né, digamos assim, do Saulo. Ele acredita, sinceramente, era o ideal da vida dele, que ele estava realmente zelando, fazendo a coisa, ele estava fazendo, não era maldade. Vamos entender aqui, isso aqui é um ponto chave, né? Porque nós lendo essa história, a gente precisa tomar muito cuidado até com a forma de. É um livro que não é para ser lido uma vez só, porque senão a gente lê a primeira parte do livro e entende assim o vilão. Saulo era um vilão, né? E quando a gente pensa em vilão, a gente já pensa na maldade, a pessoa ela é deliberadamente, ela quer praticar o mal, né? Ele não, ele era corretíssimo. Isso tem que ficar muito claro. Desde Saulo, não estou falando Paulo, Saulo, ele era um homem de princípios, só que ele não conseguia era ter o alcance ainda. Era aquilo, o seu espírito enxergava, estava encoberto, sabe? O véu estava ali nessa parte do seu espírito, porque certamente era um espírito preparado. Ele foi um escolhido de Jesus. Sabemos disso, né? Na leitura do livro mais para frente nós vamos perceber isso. Ele foi um escolhido do Cristo. Só que ele estava muito influenciado, ele ficou cego pela letra que mata. Então o que ele fez foi por ideal mesmo. Tudo que ele fez, ele fazia ali sentindo. Ele não fazia por um ideal mesquinho. Era da mesma forma como nós vimos ali o amor que ele sentia por Abigail. A entrega dele, sincera por Abigail. Ele era, vamos relembrar, Saulo era um homem jovem, bonito, inteligente, é, rico, por que não dizer, né? Assim, porque ele ocupava status, né? O que a gente chama de status. Ele tinha status, ele era esportista, ou seja, chovia na horta dele. Nós lemos isso lá nos capítulos anteriores. Todas as mulheres queriam, mas ele era tão honesto e íntegro moralmente que ele não se entregava a aventuras como todos os moços jovens da idade dele e com bem menos recursos do que ele. Ele era muito
criterioso, ele era reto na sua conduta. E como um doutor da lei, também. Então, se ele fazia uma perseguição, se ele promovia uma perseguição, não era por maldade, não é porque ele estava querendo. É porque, primeiro, era porque ele era a lei. Então, se ele era a lei, fazia parte da lei, e essa era a lei daquele período da história, naquela época, naquele momento, não havia um desenvolvimento moral ainda das sociedades para ter um entendimento de lei como nós temos hoje. E a gente percebe que o nosso entendimento de lei ainda hoje ainda está distante do que seria mais justo, né? Mas enfim, imagine lá naquela época. Então, pena de morte, pena de apedrejamento, pena de crucificação, como foi isso daí, era um mecanismo plenamente legal, né? E ele, dentro do exercício das suas funções ali, ele fazia isso não por prazer, vou matar por ódio e não sei o que. Ele se inflamava, é verdade. Nós vimos que ele ficava, mas ele ficava inflamado pelo ideal. Ele tinha um ideal. De fato, ele acreditava sinceramente que ele estava fazendo, agradando a Deus, como se diz, defendendo a lei de Deus, colocando a lei de Deus dentro de uma redoma e impedindo qualquer contaminação dela. Então, todas as atitudes de Saulo eram dessa maneira, e ele se inflamava, né? Ele deixava a paixão tomar conta por conta do seu ideal, né? E não por maldade. Então, olha, nesse momento aqui, quando ele está se preparando, ele está tão certo de que ele estava fazendo a coisa certa, que ele começou a rememorar todas as passagens dos profetas ali. Aquilo dava uma certeza íntima de que ele estava fazendo a coisa certa, né? E foi isso que a gente leu no final. Então, ele tinha essa certeza de que ele estava fazendo o que deveria ser feito. E eu vou ler a última frase, o último parágrafo do que lemos a semana passada, só para retomar, né? Então ele estava lá pensando em tudo isso, né? Nesses pensamentos, olha, com essas ilações, né? Ou seja, com esses pensamentos todos de rememorar os profetas antigos, os salmos, né, o que a gente conhece como Antigo Testamento, mas que o mais apropriado é chamar de primeira revelação. Então, quando ele começa a rememorar tudo aquele conhecimento, tudo que está escrito ali nessa primeira revelação ou Antigo Testamento, ele fica com esse pensamento, e aí, olha, com essas ilações, sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais aos seus olhos, distribuindo entre os. Peraí. Não, aqui. Não, peraí. Vamos. Na verdade, quem estava tendo esses pensamentos aqui era o Estevão, tá? O Estevão que estava relembrando de todos os profetas, porque na verdade ele está lembrando porque todos os profetas foram martirizados, né? Jeremias, e aí ele começa a lembrar de tudo que os seus Estevão, gente, Estevão, eu falei de Saulo, mas aí esse finalzinho aqui da leitura se refere a Estevão. De fato, tudo aquilo que eu falei de Saulo é isso mesmo, ele tinha todo aquele sentimento. Mas no final do nosso capítulo, a gente estava vendo que quem estava rememorando os ensinamentos da lei antiga não era Saulo, era o Estevão. O Estevão estava rememorando todos os ensinamentos, relembrando tudo ali o que havia acontecido com os profetas antigos, né? Todos foram martirizados, então ele estava ali se preparando para o que viesse. E aí, com esses pensamentos, né? Estevão, ele sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais agora aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e mais consoladoras verdades espirituais. Então, terminamos a semana passada, o último parágrafo, falando desse sentimento de Estevão, né? E continuando aqui, olha,
ainda não voltara a si da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro que exuberavam no recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Então, o Estevão estava ali deslumbrado com aquela toda aquela demonstração ali de poder, de luxo e tudo mais do Sinédrio. Ele era um moço simples ali do campo, né? E aí Saulo ali fala com ele, né? Depois de ler a peça acusatória em que Neemias figurava como principal testemunha e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Então, esse Neemias foi aquele colega que Saulo fez um combinado de ir lá denunciar o Estevão, né? Então, esse Neemias, ele figurava como principal testemunha, né? Então, Saulo começa a interrogar Estevão entre ríspido e altivo. E ele pergunta: como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois porventura de família israelita? E agora, né? Porque ele mudou a identidade. Ele se chama Gesiel e ele é um judeu. Mas ele não poderia, né? Ele mudou a identidade dele porque ele foi, vamos dizer assim, foi solto, né? Naquelas condições que vimos lá nos primeiros capítulos. Ele foi solto por um sentimento de caridade de uma pessoa a quem ele serviu. Mas ele não poderia ter sido solto assim, porque ele não era um escravo daquele senhor, né? Então, olha, ele ficou pálido. O interrogado fez-se pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação, caso fosse indispensável, mas respondeu firmemente: pertenço aos filhos da tribo de Isacar. Então, por que ele está respondendo assim? Porque nós sabemos que na história do povo hebreu, né? Então, Abraão teve seus filhos ali e foi dividido, né? O povo judeu, a origem do povo judeu. As 12 tribos de Israel, de cada uma daquelas tribos foi descendendo ali uma raiz de um povo, né? Então ele fala que ele descende da tribo de Isacar. Então ele não fala ali que sou fulano de tal, filho de, né, Jochedeb, que era o pai dele lá que nós vimos no primeiro e segundo capítulo. Ele não fala isso, a coisa mais recente. Ele não mente, né? Ele fala a verdade, ele fala a ascendência dele lá da tribo. Então ele fala que ele pertence à tribo desse Isacar. O doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente de maneira imperceptível para a Assembleia e continuou. Então, quer dizer que ele fala que sim, que ele era judeu, né? Israelita, no caso. Como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações, né? Todavia, faz-se mistério esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverades na exposição dos erros crassos de uma doutrina revolucionária cujo fundador foi condenado à cruz infamante pela autoridade deste tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-vos a discutir lealmente comigo quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam para analisar tão só os vossos dotes de inteligência. Mas, evidenciando estranha exaltação de espírito,
talvez em virtude de sortilégios cujas influências são ali visíveis, vos mantivestes em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados. Vossa atitude inexplicável deu aso a que o Sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias, e eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Então ele relembra, né, tudo que aconteceu lá na Casa do Caminho. Depois de não pequeno intervalo em que o juiz e o denunciado puderam verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, Saulo entrou a interrogar. Então ele vai começar o interrogatório. Por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com a minha presença? Então ele não se conformava com isso, seu orgulho estava muito ferido, né? Estevão, que tinha os olhos fulgurantes, como inspirado, olha, gente, que médium espetacular aqui. Vamos entender o que Emmanuel está dizendo aqui. Estevão, que tinha os olhos fulgurantes, como inspirado por uma força divina, replicou em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o dominava. Ele estava com um autodomínio total e absoluto, amparado pelo mais alto, né? Então ele responde: o Cristo a quem sirvo recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento da discórdia. Isso foi o que ele fez, ele evitou uma briga lá e Saulo estava inconformado, né? Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar com Davi, né? Então ele estava aqui, na verdade, ele está se referindo aos Salmos de Davi. Ele conhecia profundamente a, 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 as leis mosaicas, ele conhecia profundamente Estevão, e era por isso que Saulo ficava incomodado, porque ele achava que só ele conhecia, né? É, então, olha, mas prefiro considerar com Davi que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar com a grandeza da sua glória. Então, ele está fazendo uma referência a um salmo de Davi, né? E aqui, pela nota de Emmanuel, é o Salmo 34. Em face da lição sutil que lhe era lançada em rosto, Saulo de Tarso mordeu os lábios entre colérico e despeitado, e procurando evitar agora qualquer alusão pessoal para não cair em situação semelhante, prosseguiu. Então, ele estava tentando manter o autocontrole dele, né? Mas o Estevão ali já, né, com muita classe e muito amor, né? E uma superioridade moral ali que Saulo até então desconhecia, responde a ele usando a própria lei de Moisés. Olha a inteligência, né? Olha a inteligência de Estevão. Ou seja, ele estava ali sendo acusado de ser um, um, uma pessoa que estava ali pervertendo a lei, sei lá, ou algo assim, né? Um contraditor da lei. E aí, quando ele é interrogado, ele responde usando a própria lei. Olha que coisa, né? Que paradoxo isso daqui para a gente entender essas sutilezas do livro. Por isso que Saulo estava muito irritado. Como que ele estava sendo acusado de ser contra a lei e na hora que ele estava sendo interrogado na sua defesa, ele usava a própria lei, né? Então, olha, vamos lá. Continuando, Saulo, né? Continua interrogando. Sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. E aí Estevão diz: permito-me perguntar em que sentido? Retrucou o interpelado com desassombro.
E Saulo vai dizer, olha, blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso? Aprovais essas acusações? Estevão esclareceu sem titubear. Mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos, por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Todos os profetas foram mortos e perseguidos, né? Em nome de Jesus, ali já porque profetizavam a vinda de Jesus, né? Não em nome de Jesus, mas porque profetizavam a vinda do Messias. Quanto à segunda parte, quer dizer, de ser blasfemo, né? Blasfemo não, caluniador, né? Quanto à segunda parte de ser caluniador, suponho que a acusação procede de interpelação errônea em torno de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens, e o segundo, né, o Evangelho, é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. E aí Saulo diz: sois então de parecer, de Saulo, sem dissimular irritação diante de tanta firmeza, que o carpinteiro é maior que o grande legislador, né? O grande legislador, no caso, Moisés. E o Estevão vai responder: olha, Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. A essa resposta do acusado, olha, ele ainda não compreendia o que é amor. E nós vamos ver depois o Saulo, quando ele entende o que é o amor, né? Tanto que nós temos ali a famosa e maravilhosa e belíssima Epístola aos Coríntios, que ele fala ali sobre o amor, não é? Até virou letra de música, poemas e tudo mais. Mas aqui ele ainda não conhece o que Estevão está falando. Ele ainda não entende. Eu vou repetir essa frase curta e profunda de Estevão, que Saulo, nesse instante, não tem o alcance, mas ele vai alcançar nos mais altos patamares. Vamos acompanhando a obra, né? Do livro aqui. Olha, então Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Saulo não conhece o que é amor ainda. Né? Então vamos ver aqui. A essa resposta do acusado, houve um prurido de exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus, encolerizados, gritavam injúrias. Saulo, porém, lhes fez um sinal imperioso, e o silêncio voltou a possibilitar um interrogatório. E, dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu: sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos então o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes do extremo recurso às armas. Então, ele está tentando mostrar que ele entende de amor também, olha, mas ele estava, por dentro, ele estava se remoendo, né? Mas ele não quer, isso aqui é uma briga psicológica, gente. A gente tem que entender essas sutilezas desse livro maravilhoso. Quando ele não tem o alcance de Estevão, mas ele não quer dar o braço a torcer, ele não conhece a lei do amor, ele vai conhecer lá quando ele escreve, lá na frente, depois de muito sofrimento, né? Na Epístola aos Coríntios, a gente vai entender que ele já aprendeu o que é o amor, mas aqui ele ainda não sabe, só que ele não quer dar o braço a torcer. Então aí o que ele fez? Ele resolveu fingir de bonzinho aqui na hora, achando que isso é entender a lei do amor, é isso que é o amor, entendeu? Olha aí que ele fala: é imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes do extremo recurso às armas. Então, quer dizer, antes de partir, né, fazer
antes da gente pegar pesado, né? Então é tipo mais ou menos ele vai falar, abjura, né? Vamos aqui. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo, mas que proveito tirareis da palavra insignificante e inexpressiva do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas numa cruz de ignomínia? Então, gente, nós vamos parar por aqui com uma reflexão, né? Saulo ainda não conhece o que é o amor. E quando ele ouve Estevão falar, o seu orgulho não ia permitir que ele ficasse por baixo. Então, ele queria dar uma demonstração de que ele entendia alguma coisa sobre isso e como que ele usa aqui de um recurso psicológico. Olha, eu sei do que eu imagino aí que você está falando de coisas de sentimentalismos, né? Então, olha, você tem uma chance. Você é israelita, você é inteligente, já percebi, você conhece as leis. Você pode ser fiel a nós, fazer o que eu estou te dizendo, fica tudo bem, e abjurar, falar que você estava enganado, reconhecer que esse carpinteiro é um enganador, um embusteiro, por isso que tanto é que ele foi crucificado entre ladrões. Basicamente, ele dá uma chance ali, vamos dizer, para Estevão, para que ele negue a Jesus e siga o farisaísmo, né? É basicamente isso. Nós vamos continuar então essa leitura desse interrogatório emocionante aí na próxima semana. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus.